Hello guys, hello boys, hello girls, how are you? Welcome! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando, coisa boa, né, gente? Bom, hoje iniciamos a nossa quarta aula de língua inglesa para as turmas do 7º ano A e B do Colégio Espaço Educativo. Vamos começar? Material necessário para a nossa aula de hoje será o livro didático, a sua inseparável agenda, caneta, lápis e borracha. Vamos aos lembretes? Registre suas dúvidas e as envie pelos comentários do YouTube ou plataforma plural. Marque sua presença nos comentários do YouTube. Gostaria de dar algumas informações importantes. A partir da próxima segunda-feira, dia 25 de maio, as nossas aulas passarão a ser ao vivo. Sendo assim, a partir de segunda-feira, você poderá tirar as suas dúvidas e solicitar os esclarecimentos necessários diretamente ao seu professor ou professora. E nós, professores, poderemos acompanhar a sua frequência também diretamente das videoaulas, já colocando a sua presença nas cadernetas. Então, esses dois primeiros lembretes aí são válidos, mas somente até hoje, tá certo? As dúvidas nos comentários do YouTube e a sua presença nos comentários do YouTube também são válidas somente até hoje. Estude em local claro, arejado e organizado. Acesse a plataforma plural diariamente para acompanhar o conteúdo e atividades. É isso aí. Todos os dias é muito importante que você acesse a plataforma, porque é através do seu acesso, do seu login, da sua senha, que você vai ter acesso a todos os conteúdos e atividades enviados pelos seus professores. There's okay, class? Roteiro de aula, muito bem. Abra sua agenda, escreva o nome da gloriosa disciplina de língua inglesa, escreva a data de hoje e anote o que nós vamos fazer nessa videoaula. Correção das atividades para casa e revisão dos object pronouns. Anote em sua agenda, tá bom? Correção do livro das páginas 198, 199 e 200. Open the book. Abra seu livro agora na página 198 e vamos começar a nossa correção. Paramos na questão 4. There's okay? E é nela que vamos continuar. Read the following text. Leia o texto abaixo. Então, nós vamos ler juntos. Eu vou ler com calma, devagar, pausadamente. Você aí em casa vai me acompanhar nessa leitura. Preste atenção. Atenção é fundamental. Enquanto eu leio, você acompanha a leitura, tá certo? Não é um texto que eu pedi para tradução, só para a leitura mesmo. O título do texto é Home-cooked meals or fast food? Refeições caseiras ou fast food? Eu vou ler tudo em inglês, depois nós conversamos. Atenção! Home-cooked meals are generally considered health food. This is because fast food meals typically contain high levels of calories, saturated fat, sugar, and salt. Home-cooked meals are usually cheaper and you can select fresh ingredients. If you eat a lot of fast food, you will vary your risk of health problems such as obesity and type 2 diabetes. If you cook at home, you can choose your ingredients and the cooking method: grilling, roasting, and boiling. It takes a little practicing time, but the effects on your health are fantastic. Então, gente, é um texto que talvez você não conheça todas as palavras, não conheça todas as frases, mas no inglês, o mais importante não é conhecer todas as palavras, todas as frases, e muito menos
traduzir ao pé da letra. A gente já conversou sobre isso em sala de aula, né? Lembra daquele exemplo do butterfly? Todo mundo sabe que butterfly significa o que, gente? Borboleta. Legal. Mas se a gente olhar para a palavra butterfly ao pé da letra, butter significa manteiga, fly que voa. O que manteiga que voa tem a ver com borboleta? Nada. Então a gente precisa ter muito cuidado com a tradução na língua inglesa. Traduzir não é errado, traduzir não é feio, e a gente precisa, de certa forma, aprender a traduzir sim, não é? Mas a tradução não é a única coisa que importa, e das coisas que importam no estudo da língua inglesa, a tradução não é a mais importante. É muito importante a gente saber relacionar, é muito importante a gente saber interpretar, é muito importante a gente saber contextualizar. Então, quando a gente vê um texto como esse, a gente observa que a gente não conhece todas as letras, todas as palavras, todas as frases, mas se a gente lê com calma a primeira vez, devagar, prestando atenção a cada palavra, prestando atenção a cada frase, depois a gente lê novamente com mais atenção, a gente consegue perceber que a gente consegue juntar algumas palavras, algumas frases e consegue entender a ideia central do texto. E isso é muito importante na aprendizagem de língua inglesa, ok? Então a gente está falando de um texto que está comparando a home-cooked, a comida caseira, ao fast food, né? Fast food, ao pé da letra, é comida rápida, não é verdade, gente? E adoramos fast food, a verdade é essa. Não é? Acredito que quase ninguém não curte um fast food. Aí a gente vê aquele sanduíche maravilhoso do McDonald's, a batata frita, o refrigerante, a pizza. Legal, é tudo muito gostoso. E a palavra secreta para as coisas darem certo na vida da gente é equilíbrio. Se você come equilibradamente uma fatia de pizza de vez em quando, né, gente? Qual é o problema? Se não tem nenhuma restrição alimentar, nenhuma restrição médica, o problema é que a gente exagera. A gente não come um chocolate, a gente come a barra de chocolate, né? A gente não come uma fatia de pizza, a gente come 3 fatias de pizza e um copão de refrigerante. Aí o negócio fica mais complicado. E ele diz o seguinte, gente, que a home-cooked, a comida feita em casa, é considerada uma alimentação saudável. A comida que mãinha faz, que voinha faz, que a gente mesmo faz, né? Por quê? Porque o fast food, por mais saboroso que seja, ele vem cheio de calorias, gordura saturada, açúcar e sal. E na sua casa, quando você prepara o seu alimento, ou a sua mãe, ou a sua avó, ou a sua irmã, você que está preparando o alimento, a pessoa que está preparando o alimento, tem a possibilidade de escolher esses ingredientes. Quando você vai comer um hambúrguer, você não escolhe, olha, não quero hambúrguer com gordura, eu só quero tantos por cento de caloria, eu só quero tantos por cento de sal. Não, gente, a gente não chega no restaurante e faz isso. A gente pede aquilo que tem e que a gente está com vontade de comer. Mas em casa, a gente pode selecionar os ingredientes que a gente vai usar, né? Então, se você come muito fast food, você aumenta o seu risco de ter problemas de saúde, como, por exemplo, diz o texto, obesidade e diabetes tipo 2. E se você come em casa, você pode escolher não só os ingredientes, mas com o método que você vai usar para preparar o seu alimento. Se ele vai ser grelhado, se ele vai ser tostado, se ele vai ser cozido, né? Então, é verdade que preparar os alimentos em casa leva mais tempo e é um pouco mais trabalhoso, mas os efeitos trazem resultados fantásticos para a nossa saúde. E é disso que o texto fala. Vamos lá, as respostas? Answer these questions according to the text. Responda as questões de acordo com o texto. Aí diz o seguinte: What are the typical problems with fast food? De acordo com o texto, quais são os problemas típicos trazidos pelo fast food?
Confere aí a sua resposta, se estiver correta, letra C de canetinha verde. Se estiver errado, você corrige e marca o C de canetinha verde, não tem problema nenhum. High levels of calories, saturated fat, sugar and salt. Não é isso que está lá no texto, né? Elevados níveis de calorias, gordura saturada, açúcar e sal em excesso, né, gente? Letra B. What are the positive points of home-cooked meals? Quais são os pontos positivos das refeições em casa, né? Aí ele diz o seguinte, tá lá no texto. It's usually cheaper and you can select fresh ingredients. Olha que legal. Além de ser uma alimentação mais barata, porque, gente, se a gente for contar no fim do mês quanto que a gente gasta com fast food, a comida caseira é mais barata. Você ainda tem a opção de selecionar os ingredientes fresquinhos que você vai usar para fazer essa alimentação. Letra C. What cooking methods are good for your health? Quais métodos na cozinha, né, da culinária, são bons para a sua saúde? Ele dá os exemplos aqui, ó. Vou até mostrar onde é que tá. Grilling, grelhar. Roasting, assar, né? Que também pode ser tostar, mas a gente chama de assar. And boiling, cozinhar, ou seja, evitar a fritura, aquele montão de óleo maravilhoso da batata frita, gente. Ah, meu Deus. Uma batatinha frita de vez em quando não faz mal. O problema são os excessos, não é? Então escrevam aí resposta da letra C. Grilling, roasting and boiling. Ok? Questions? Dúvidas? Qualquer coisa, nos encontramos para tirar essas dúvidas. Vamos responder juntos agora o Looking Back, que é uma seção do livro de vocês, equivalente à última página do livro, onde nós respondemos juntos questões de revisão desde o primeiro capítulo do livro, não é? Nós estudamos juntos lá no comecinho da unidade, aprendemos muita coisa juntos, e para a gente não esquecer disso, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão através do Looking Back, ok? Vocês percebem que na telinha aqui do meu notebook, a posição das questões está um pouco diferente. Isso para que todas as questões caibam aqui na tela e para que eu e vocês possamos visualizar. Mas não tem problema, você vai acompanhar do seu livro normalmente. Eu vou aqui mostrando a vocês onde é que está. Eu também estou aqui, olha, acompanhando do meu livro normalmente, tá certo? Question 1. Questão 1. Put the food and drink in the correct category. Some of the words can go into more than one category. Coloque os alimentos e bebidas na categoria correta. Algumas das palavras podem estar dentro de mais de uma categoria. Facinho, a gente viu isso um dia desse, né? Então, olhem que nesse retângulo nós temos uma lista com nomes de foods and drinks, comidas e bebidas. E nessa outra tabelinha aqui, está aqui ao lado, no livro de vocês está embaixo, nós temos as categorias. Vamos lá lembrar? Caso você queira escrever para fixar bem, embaixo de cada categoria você pode escrever o que ela representa. There's okay? Fruit, fruta. Vegetables, vegetais. Meat, carne. Dairy products, que são os laticínios ou derivados do leite. Dessert, sobremesa. Beverage, bebidas. E junk food, que é comida não saudável. Junk food, ao pé da letra, é comida lixo. Mas comida lixo é uma expressão muito feia, né, gente? Então é comida
não saudável. Fast food. Tá certo, gente? Então vamos lá. A gente vai olhando e vai respondendo. No caso, fruit, olhem bem. Lembre que o importante não é só copiar. Eu gostaria aqui de repetir o que eu já disse. Nas atividades, gente, eu costumo, nas atividades na videoaula, tá certo? Não na aula presencial. Eu costumo deixar as questões com as respostas já por duas razões. Primeiro, porque na videoaula nós não temos o mesmo tempo que em sala de aula específico para que vocês respondam as questões e depois a gente corrija, tá certo? Nós temos aqui 50 minutos também, assim como nós temos na sala de aula, mas a dinâmica utilizada através da web aula, seja ela gravada, seja ela ao vivo, é completamente diferente da dinâmica que o professor utiliza em sala de aula, numa aula presencial, certo? Então, por causa disso, por causa da dinâmica que é necessário ser utilizada, é que eu coloco as respostas aí. E em segundo lugar, para que vocês prestem atenção a escrita, a forma como se escreve. Na sala de aula eu tenho como checar os livros e cadernos de vocês e ver como vocês estão escrevendo. Aqui eu não tenho como fazer isso. Então, para que vocês não corram risco de escreverem errado, que não tem problema nenhum errar, mas é preciso corrigir, não é? Para que não haja risco de vocês escreverem errado e eu não ter como corrigir, eu coloco a resposta à disposição de vocês para que vocês copiem corretamente. Mas eu sempre estou dizendo o seguinte, que em hipótese nenhuma é só copiar e deixar para lá. Assim a gente não aprende. A gente copia e presta atenção nas explicações das respostas, que é mais importante do que copiar, tá certo? Então vamos lá. Quais frutas nós encontramos aqui? Grapes, uvas. Se você quiser, também pode colocar o nome da fruta, o nome dos ingredientes, o nome dos alimentos, das bebidas, um embaixo do outro, para ter espaço para escrever os significados ao lado. Nós já estudamos isso, mas se você quiser, se for melhor para você aprender dessa forma, reaprender, revisar, não tem problema. Grapes, uvas, apple, maçã e strawberries, morangos. Essas são as frutas que estão aí no retângulo. Vamos agora para os vegetables. Carrot, cenoura, lettuce, quem lembra o que é lettuce? Alface, cabbage, couve-flor. Perdão, couve-flor é cauliflower, né, gente? Cabbage, repolho. Desculpa. Meat. Quais foram as carnes que nós encontramos lá? Chicken, que é a galinha, o frango. Pork, que é a carne de porco. Fish, peixe. And beef, que é o bife. Dairy products, laticínios, ou seja, derivados do leite. Nós temos milk, cheese, que é o queijo, yogurt, dessert, que é a sobremesa. Nós temos ice cream, que é o sorvete, chocolate, chocolate, and fruit salad, salada de fruta. Beverage, nós temos como bebida tea, que é o chá, juice, suco, coffee, I love coffee, café e water, água. E junk food, que é a comida não saudável. O que nós achamos aí? Hambúrguer, pizza, que é pizza, e French fries. French fries, batatas fritas. That is okay? Podemos continuar?
to. Questão 2. Desculpe, ainda na mesma página 199. Choose the right pronoun. Escolha o pronome correto. É uma questão, no caso aí, de adjective pronouns, não é isso? Lembra que nós iniciamos o ano com esse assunto, já estudamos, vamos revisar e daqui a pouco nós vamos revisá-lo novamente, ok? E aí nós temos perguntas e respostas. Letra A. Is he stalking Ed Sheeran? Ele está seguindo o cantor, né, nas redes sociais. Ed Sheeran? Alguém responde, yes, she is in love with. Sim, ela está apaixonada por ele. Só que eu gostaria de usar ele, o pronome, sem repetir o nome Ed Sheeran. Então, qual é o pronome que eu posso usar aqui? Him, que é referente a ele. Lembrando que este assunto é revisão, tá certo, turminha? Letra B. Letra A. John is making a lot of noise. Letra B da letra B. I ask to be quiet. Veja que a letra A pessoa da letra A diz: John está fazendo muito barulho. E alguém responde: eu irei pedir para ele para ficar quieto. Novamente, o pronome him. Professora, por que eu não posso usar aqui o pronome pessoal he? Pronomes pessoais ocupam a função de sujeito da oração. Repetindo, pronomes pessoais ocupam a função de sujeito da oração e sempre virão antes do verbo. Nesse caso aqui, nós temos os pronomes. Desculpa, gente. Nesse caso aqui, nós temos os pronomes que são objetos. Eles não têm a função de sujeito. Eles têm a função de objeto direto e indireto, portanto, sempre virão após o verbo. Olha aqui. Nós temos aqui o exemplo depois do verbo ask. Vem aqui o pronome objeto. Letra C. Do you like bananas? Você gosta de bananas? E a resposta, I love. Só que eu não quero repetir o substantivo, a palavra bananas. Eu quero dizer, eu amo as bananas, eu as amo. Eu estou falando da terceira pessoa do plural, elas. Elas quem? As bananas. Então, o que é que vai vir depois do meu verbo? Them. Very well. Where is my book? Onde está o meu livro? Resposta, oh not, I have lost. Oh não, eu havia perdido. Perdido ele? Não, eu havia o perdido. Só que eu estou falando de um livro. Qual é o pronome pessoal que eu uso para representar animais e coisas? It. E no caso do pronome objeto? It. E letra E. Please tell Kate to come in. Por favor, chame Kate, né? Chame Kate, diga para ela que vem aqui. Diga Kate para entrar. E aí, alguém responde, sorry, I don't know. Desculpe, eu não a conheço. Não conhece quem? Kate, ela. Ela é she. Se é she, qual é o pronome correspondente? O pronome objeto? Her. That is okay. Very well. Question 3. Questão 3. Ainda na página 199. Susan is at a restaurant. Complete the dialogue. Bom, gente, Susan está em um restaurante e vocês vão completar o diálogo entre Susan e o waiter, que nós sabemos que é o garçom.
Também estudamos isso na primeira unidade, esse tipo de diálogo, lembram disso? O garçom pergunta, can I help you? Não é isso que os garçons perguntam? Eu posso ajudar você? Qual seria a resposta de Susan? Yes, please. I'd like cheeseburger and a soft drink. Please. Tudo bem repetir o please, né? Sim, por favor. Eu gostaria de um cheeseburger e um refrigerante, por favor. Então, o waiter pergunta, mustard and ketchup? Mostarda e ketchup? Susan nega, ela diz, no, thanks. Não, obrigado, obrigada. Waiter, o que ele diz? Ice in your juice. Gelo em seu suco? Susan aceita. Yes, please. Professora, e pode repetir isso tudinho de please? Pode, principalmente se nós somos pessoas bem educadas. Por favor, não é? How much is it? Quanto custa isto? O waiter vai lá e diz o valor. E a Susan diz, here you are. Aqui está. O quê? O dinheiro, não é? E o waiter respeitosamente agradece e diz o quê? Thank you. Lembrando, gente, que essa questão da pronúncia ela é muito relativa, não é? Algumas pessoas que falam inglês falam thank you, outras falam thank you, mas voltada para o T com a língua entre os dentes ou com o F, mas é uma questão somente de preferência, não está errado. Vamos agora para a página 200. Question 4. Questão 4. Complete with a, an or some. Lembram disso, gente? Que na língua inglesa, o artigo indefinido um e uma é representado por an antes de som de vogal ou a antes de som de consoante. E quando o substantivo está no plural, nós podemos usar os quantifers, no caso, o some. Por exemplo, I have a idea. Eu tive uma ideia. I have an idea. Começa com som de vogal, recebe então o an. Letra B. Do the Smiths have a yellow car? Olha o que ele está perguntando. Os Smiths, uma família, né, com o sobrenome Smiths, tem um carro amarelo? Yellow. Começa com o som da consoante Y. Então vai usar o A. Mas yellow não começa com o som de I? Não. Yellow, em inglês, começa com o som de Y. Letra C. Look, he's eating sandwich. Veja, ele está comendo alguns sanduíches. Veja que a minha palavra aqui está no plural, sandwich. Se for no plural, eu não posso usar nem a nem an, independente do som que essa palavra se inicia. Então, vamos para some. Letra D. I have, espaço, exercise to do. Eu tenho feito alguns exercícios. Perdão, eu tenho alguns exercícios para fazer. Plural, pede o some. Questão 5. Put the words in the correct category. Eu tenho duas categorias, as countable nouns e as uncountable nouns, que representam os substantivos contáveis, aquele que podemos contar, e os incontáveis, aqueles que não podem ser contados. A gente vai olhar aí para as palavras e vai encaixá-las nas suas devidas categorias. Vamos lá? Contáveis: lemons, oranges, eggs, os ovos, né, que nós podemos contar, grapes, a cup of tea, uma xícara de chá. Professora,
posso contar uma xícara de chá? Claro, gente. Uma xícara de chá, 2 xícaras de chá, 20 xícaras de chá. O que não é contável é o conteúdo dessa xícara. O tea, sozinho, chá. 2 chás, 3 chás. Como assim? Precisa estar num copo, numa vasilha, num recipiente e numa xícara. Ok? Peach. A spoon of rice. Uma colher de arroz. O arroz sozinho não é contável, ele é uncountable nouns. Eu não chego no mercado e digo, me dê 2 arrozes, moça. Me dê 15 grãos de arroz. Não, a gente compra um pacote. Então, a colher de arroz, o pacote de arroz, a panela de arroz podem ser contadas e são contáveis, countable nouns. Mas o arroz, o grão, não é contado, ok? Uncountable nouns. Os que não podem ser contados: chicken, butter, bread, water, chocolate, sugar, tea, acabei de falar do tea, milk, cheese, coffee, honey, que é o mel. That's okay? Para encerrar, a questão 6, complete the recipe for Belgian waffles with the verbs from the box. Nós vamos completar a receita de um waffle belga, um doce maravilhoso, muito conhecido nos Estados Unidos, o waffles, e nós vamos usar os verbos que estão nesse retângulo, que são verbos normalmente usados para as receitas culinárias americanas. Lembrando que verbos para as receitas americanas, verbos são geralmente aparecem na forma imperativa, que sugere ordem ou pedido, ok? Letter A. Temos aí a resposta. Mix the flour, salt, baking powder and sugar. Mix? What's mix, class? O que significa o verbo mix? Isso mesmo, olha. Misture a farinha, sal, fermento e açúcar. Letter B. Letra B. Pour in the milk and the egg and melted butter. Então, nós temos o verbo pôr no sentido de derramar. Pour, derrame no leite, adicione o ovo e derreta a manteiga. Letra C. Beat well till the dough is smooth. Bata bem até a massa ficar lisa. Letra D. Heat the waffle machine and grease it with butter oil. O que ele está dizendo, gente? Aqueça, né, a panela, a máquina de waffle e unte essa panela ou essa máquina com manteiga ou óleo, butter or oil. Lira aí, letra E. Cook each waffle for about 3 minutes. Cozinhe cada waffle por aproximadamente 3 minutos. E na letra E, serve hot with ice cream. Sirva quente com sorvete. Yummy. Gente, essa expressão yummy que vocês devem ter ouvido por aí, inclusive muito usada no desenho animado Dora Aventureira, é uma expressão muito famosa nos Estados Unidos que quer dizer delícia, delicious, não é? Com isso, encerramos as atividades do livro do 7º ano do primeiro bimestre. Na próxima semana faremos algumas revisões do conteúdo, mas essas revisões nós já começamos hoje dando uma olhadinha, tá ok? Close the book, fecha o seu livro e gruda a peteca do olho aqui que ainda temos um tempo. Revisão Objective Pronouns. Já falamos em Objective Pronouns hoje da nossa atividade do Looking Back e agora vamos fazer uma rápida revisão. Estudamos esse assunto no início do ano, no início da primeira unidade, antes do distanciamento social. Já fizemos diagnose, mas como é um assunto fundamentalmente importante, indispensável e insubstituível para toda a nossa jornada de aprendizagem de língua inglesa, hoje vamos fazer uma rápida revisão.
lembra disso? Gruda a peteca do olho aqui, ó. Precisamos copiar, professora? Não é necessário, a menos que você queira copiar para fixar novamente esse conteúdo em seu caderno. Fique à vontade, tá certo? Caso eu passe o slide e não dê tempo de você copiar, você pausa, volta um pouquinho, copia ou assiste ao vídeo novamente. Então vamos lá. Subject pronoun, pronomes sujeitos, né? Que são aqueles pronomes que a gente estuda juntos desde o 6º ano. Lembram disso? Comigo. I, you, he, she, it. Poderia ver aqui o you novamente para a terceira pessoa do plural, como vocês sabem. We, they. Eu, você, ele, ela, ele e ela para animais e coisas. Nós, eles ou elas. Para cada um desses pronomes, existe um object pronoun correspondente. Por isso que é muito importante que você primeiro conheça os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, they, para que você possa conhecer e reconhecer os object pronouns. Se você não conhece bem, dá uma estudadinha aí, revisa lá o seu livrinho do 6º ano, para você ficar bem craque, bem legal de subject pronoun e object pronoun. Então aqui em azul nós temos os object pronouns: me, you, him, her, it, us e them. Quando é que eu vou usar um e quando é que eu vou usar outro? A gente até falou disso agora há pouco. Olha, gente, os pronomes pessoais, os subject pronoun, eles são usados na oração, na frase apenas como sujeito. I love studying. Eu amo estudar, eu gosto de estudar. Qual é o sujeito da minha oração? Em inglês, I, very well. Então, tenho aqui o pronome pessoal I, que representa um sujeito. Olha aqui, por exemplo, it is my dog. Ele é o meu cachorro. Vou usar como pronome pessoal o it. E aqui está a minha lista de object pronouns. É simples, gente, não tem dificuldade, não tem bicho-papão. O object pronouns, ele serve para que eu não precise repetir o sujeito. Se eu digo, por exemplo, can you help me? Você pode me ajudar? Não tem sentido algum se eu disser, você pode ajudar a mim? Você pode ajudar a mim mesma? Você pode ajudar a Isa? Então, para me ajudar a evitar essas repetições, eu vou usar o object pronoun. Ele também, gente, uma outra característica importante é que como ele completa o sentido do verbo, né? Ele serve como objeto, ele sempre vai vir após o verbo, diferente do sujeito, do subject pronoun, que sempre virá antes do verbo. Olha aqui, I know you, eu conheço você. Veja que vem depois do verbo. She isn't in love with him. Ela não está apaixonada por ele. Veja que vem depois do verbo também. He phones her every day. Seu fone ele ouve, ele liga para ela todos os dias. I don't like it. Eu não gosto disso. Wait for us. Espere por nós. Call them this evening. Ligar, fale com eles esta noite ou com elas. Lembrou aí? Lembrou de verdade? Vamos ver. Coloquei essa listinha de exercícios aqui, practique. Não se preocupem, tá certo, gente? Vocês não precisam ficar preocupados. Respondam aqui comigo, verbalmente, oralmente, e depois que esse vídeo tiver acabado, você pode transcrever as perguntas e as respostas para o seu caderno de inglês. Professor, eu tenho que fazer isso? Sim, eu quero esse exercício de revisão lá no seu caderno de inglês quando nós voltarmos para as aulas presenciais. Teisa recolhe, dá um carimbo e dá um beijo na sua testa. Tá certo, gente? Então veja como é que vocês vão fazer lá. Vocês vão colocar no caderno de língua inglesa, de inglês, a data que você está realizando a atividade, o seu nome,
Cuidado com as margens, caderno limpinho e organizado, tá certo? E vai colocar lá, exercício de revisão de língua inglesa. Se você quiser colocar que é sobre o object pronouns, fica à vontade também. Olha aqui, olha. Temos um errinho, tá certo, gente? Começamos com a questão 2, mas não é que a tia Isa tenha perdido ou esquecido da questão 1, não. É porque realmente ficou errado. Você pode colocar lá questão 2. Analise a frase e veja qual pronome substitui corretamente sujeitos destacados na frase. Vamos lá? I talk to the teachers. Eu irei conversar com os professores. Qual desses pronomes pode substituir the teachers? Them, very well. Terceira bolinha. Letra B. Susan put the Kevin to the floor. Susan empurrou Kevin no chão. Se eu quiser dizer Susan o empurrou, porque empurrou ele não é correto, Susan empurrou no chão. Qual desses pronomes eu vou usar? Him. Veja que o nome que eu quero substituir por outro nome, que no caso é um pronome, vem depois do verbo put. Então, terceira bolinha, him. Letra C. Are you talking to Sheila and I? Você fala comigo e com Sheila e comigo, com nós. Se é nós, vai ser o quê? We? Só se fosse sujeito, mas não é. Us ou she and me, ela e eu. Não, estamos falando de objetos, não é, gente? Então vai ser us. Ops. Will, letra D. Will you use the car, Dad? Você irá usar o carro, papai? Estou falando do carro, então estou falando de algo, não de alguém. Se é algo e não é alguém, it. Se é it, será it também, que tem a mesma escrita, a mesma pronúncia, tanto como objeto, quanto como sujeito. Letra E. Robert's my friend, but Robert doesn't respect me. Roberto é meu amigo, mas Roberto não me respeita. Então ele não é seu amigo. Se ele fosse seu amigo, ele lhe respeitava. Não é verdade? Então olha só. Se eu quero dizer que Robert não me respeita, eu estou falando dele. Se é dele, no sujeito seria he. Se é he, no objeto será him. Segunda bolinha. There is okay. Substitua corretamente cada sujeito da frase pelo pronome específico. Olha aí, gente. Kevin speaks with James every day. Kevin fala com James todos os dias. Como é que fica? He speaks with him every day. Terceira bolinha. Professora, por que eu não posso inverter e colocar o him na frente e o he atrás? Porque o he é o sujeito, sempre vai vir antes do verbo. Depois do verbo é que virá o outro pronome. Letra B. Brad went to the cinema with Alice. Brad foi ao cinema com Alice. Se eu quiser transformar isso usando os pronomes, como é que fica? Isso mesmo. He went to the cinema with her. Primeira bolinha. Ops. Vamos lá? Letra C. Deixa eu só ajeitar aqui a mesinha. Ok. Letra C. Tom was sleeping on the table. Tom estava dormindo na mesa. Se eu quiser dizer que ele estava dormindo nela, vai ser o pronome que equivale ao sujeito. Repete-se a frase on it. He was sleeping on it. Segunda bolinha. Will Roger come with Dave and I? Roger irá voltar comigo
e com David. Will, ele. Ok. Lembrando que nós estamos aqui na interrogativa. No inglês eu sempre digo, foi interrogativa, muda as coisas de lugar, não é verdade? Aí eu tenho aqui o will primeiro, para indicar que esse tempo está no futuro. Depois eu tenho o he, estamos falando de Roger. E por fim, estamos falando de David and I, nós. Então só pode ser a primeira bolinha. Will he come with we? Aqui, letra E. Richard waited for the message with Clarice. Richard esperou pela mensagem com Clarice. He. E agora? Exatamente. He waited for it with her. Ele esperou pela mensagem com ela. Terceira e última bolinha. Complete as frases com o pronome adequado, levando em consideração as dicas entre parênteses. Então, você vai completar aí as frases, levando em consideração as dicas aqui que aparecem entre parênteses. Letra A. Can you call? Hi. Você pode ligar para mim. Se é para mim, qual é o pronome que eu posso substituir? Esse que está entre parênteses. Me. There's okay. Letra B. I know. Eu conheço você. You eu substituo por exatamente. You tem a mesma tradução, a mesma pronúncia, a mesma letra. Letra C. Paula calls every night. E aqui eu coloquei John. Então vai ficar Paula calls him every night. Tá com dúvida de como escrever? Dá uma olhadinha lá na nossa tabelinha da revisão. Só não pode escrever errado. E pode, e depois apaga. Olha aqui, letra D. I do not like. Eu não gosto de arroz. Arroz é uma pessoa? Rice. Arroz é um alimento. Se não for para pessoas, qual é o sujeito que eu vou usar? It. Letra D. It. Could you help Bob and I? Se é Bob and I, somos nós. Então, could you help us? Se escreve o S, mas o som é us. Letra F. Come tomorrow, Julia and Clara. Elas. Se são elas, qual seria o pronome sujeito? They. Só que como nós estamos falando em objetos, vai ser them. Lembrando, gente, que vale muito a pena vocês olharem para cá e estudarem essa relação. Lembrando também que os pronomes sujeitos, obviamente, como o próprio nome diz, é sujeito, vem sempre antes do verbo. E os object pronoun, que são os pronomes objetos e que fazem a função de objeto, completando o sentido do verbo ou do nome, vem sempre após o verbo para substituir um nome, ok? Assim encerramos a nossa quarta videoaula com essa imagem bonita de um dos principais símbolos dos Estados Unidos, que é a águia americana. Ela traz a bandeira tremulando, muito bonita. E o que tia Isa quer dizer para vocês é que apesar da distância, apesar da saudade, tem sido bom estar aqui com vocês. Melhor será quando esse momento ruim passar e a gente puder se abraçar de novo. Mas eu tenho muita fé em Deus de que nós chegaremos lá. Se cuidem, lavem as mãos, cuidem da alimentação, durmam bem, estudem todos os dias. Nós não estamos de férias, então se disciplinem. Gruda a peteca doi aqui, olha, livro, caderno, tá certo, gente? E vamos juntos, que daqui a pouco nós estaremos mais juntos ainda. A partir de segunda-feira, dia 25 de maio, às 7h30 da manhã, nós teremos as nossas aulas com todas as disciplinas e professores que amam vocês em caráter online e
ao vivo, tá certo? Espero vocês com muito carinho, com muita saudade. Semana que vem a gente se encontra e vai ser bom apesar de tudo, tá certo? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. See you!